Olá pessoal, tudo bem? Então tá aí a decisão do Copom, 15%, sem surpresas. Mais cedo tivemos a decisão dos americanos e eu vou comentar isso tudo com o resultado do dia no final do vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no comunicado. Gostaria de destacar no comecinho aqui essa, essa frase aqui, ó, pessoal. No cenário doméstico, por quê? Porque tem um contraponto aqui que eu quero fazer. O conjunto dos indicadores de atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo, certa moderação no crescimento. A gente viu na imprensa muitas manchetes mostrando uma desaceleração econômica, o que é diferente de moderação no crescimento, né? Desaceleração econômica é diferente, principalmente com o ICBR que veio baixo. Então é um ponto aqui que ele não tocou. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. Essa frase chama a minha atenção, especialmente porque muitas pessoas estão eufóricas com essa ligeira deflação que a gente viu no mês de agosto e as projeções relativamente mais baixas, esquecendo dos fatores lá de Itaipu, da deflação de alimentos, da questão da sazonalidade da inflação. E tem gente que está achando que essa queda já prenuncia uma redução imediata da Selic, e essa visão é um tanto quanto exagerada. Então é importante, ó, ele colocou aqui, ó, nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta. Pronto, não tem discussão, é ponto pacífico. Para o Banco Central, a inflação está acima da meta, certo? Muito bem. Chama a minha atenção também, por outro lado, que nas expectativas de redução da inflação, né, e os riscos de baixa da inflação, olha só, pessoal, eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, e aí isso aqui pode ter um pouquinho a ver com aquele ICBR, certo? Uma desaceleração global mais pronunciada decorrente no choque de comércio, pelas questões tarifárias, né, dos Estados Unidos, e uma redução no preço das commodities com efeitos desinflacionários. Porque isso aqui parece ser o fator que está contribuindo um pouco também para a redução da inflação de alimentos no Brasil nesse momento. Aqui, ó. O comitê segue acompanhando os anúncios referentes às tarifas dos Estados Unidos, como o desenvolvimento da política fiscal doméstica, pessoal. Ele está citando isso em praticamente todos os comunicados. É bastante interessante isso, certo? Porque a gente sabe o quão perigoso é o país estar sempre gastando acima do que ele consegue arcar, não é mesmo? Vai acabar que daqui a pouco não vai achar mais quem queira financiar essa dívida, não é isso? Reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. E aí ele cita, né, que o cenário segue com expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Então, aqui já começam a aparecer as conclusões, né? Para assegurar a convergência da inflação à meta, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Manteve os mesmos adjetivos. Bastante prolongado, né? Período bastante prolongado. É isso aí. O cupom decidiu manter a taxa básica em 15% e entende que essa decisão é compatível, etc, etc. Tá, vamos ver aqui mais alguma explicação. Ó. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, continua aparecendo elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. E se exige cautela, eu já consigo prenunciar, né? Claro que eu já li, tá? Mas eu consigo sentir quando ele fala assim, ó, o cenário atual, com elevada incerteza exige cautela, tá? É porque ele vai dizer
que vai ter que ficar por bastante tempo, porque ele já tinha dito isso antes, e que não tem como ter esperança de cair rápido, certo? Então aqui, ó, exige bastante cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. Olha aqui, pessoal. Para quem achava que tinha alguma esperança de redução, não. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que, isso continua, ó, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Qual o ciclo de ajuste? O ciclo de ajuste anterior, que era de alta. Então, continua aquela assim, olha, eu não vou baixar, eu vou deixar assim por bastante tempo, e se começar a aparecer número ruim, eu vou ter que voltar a aumentar. É isso, pessoal. Tá muito claro. E eu vou dizer para vocês que eu me sinto bastante confortável em ler isso. Por quê? Porque o Banco Central está mostrando um compromisso realmente muito sério com a inflação. Então eu gostei, tá? Eu gostei desse comunicado. Outra coisa que eu gostei foi a tabelinha da vergonha, carinhosamente apelidada assim por mim. A tabelinha da vergonha, por quê? Porque quando ela foi lançada, acho que ainda pelo Campos Neto, ela estava com números terríveis. Mas agora, pessoal, olhando aqui 26, ó, todas as inflações abaixo de 4%. E para 27, aqui, ó, o IPCA e o IPCA livre abaixo de 13,5. Só o IPCA de preços administrados acima de 3,5. Se isso aqui se confirmar, é altissimamente positivo, pessoal. Altissimamente positivo. Isso aqui eu gostei muito. Mas é aquilo, né? Nós somos brasileiros. Eu já tenho uma idade aí, eu vivi a época da hiperinflação, eu não nasci depois da hiperinflação, eu vivi a época da hiperinflação, certo? Final ali dos anos 80, começo dos anos 90. Me lembro muito bem da festa que foi, da troca de cédulas, né? Me lembro muito bem do Barão do Rio Branco, né? Um barão que eram 1.000 cruzeiros. Hoje em dia a gente fala um barão para R$ 1.000, os antigos, né? A gente já está denunciando a nossa idade, mas tudo bem. Então, nós somos brasileiros, nós temos muito medo de inflação. Então, ler isso aqui, inflação abaixo de 4 em 26, abaixo de 3,5 no comecinho de 27, parece colírio, né, para os olhos. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, como é que o mercado fechou, pessoal? O mercado fechou no Tesouro Direto, ele fechou com uma redução de taxas, mas eu tenho a impressão que esse movimento ele já vinha andando assim. Mas chama atenção, ó, o IPCA 50 a 6,91, 6,91. Caiu bem, né? Os Educas, o 26, longe nem tanto dos 8%, mas 7,85. E caindo até 7,01. 0,1. Muito pouco acima do 7. Nós vemos alguns renda mais fora dos 7%, ali entre 40 e 55, o que é bastante tempo. Me surpreende também os pré-fixados. Ali 13,5 é o ponto mais alto. Chegou a bater quase 14, o pré-35, poucos dias atrás. Poucos dias atrás. Então o Tesouro está ali com uma ligeira redução nas taxas. O dólar com uma queda expressiva, que também já vem de alguns dias. E o índice Bovespa, esse sim, né? Tá numa alegria só. 145 mil pontos, apesar de todo o pessimismo de alguns investidores, pessoal. Isso aqui é all-time high. Isso aqui é máxima histórica, quer ver? Olha aqui, ó. O nosso índice Bovespa está na máxima histórica. Aqui é o gráfico do Google. Vai de 2006, quando eram 40 mil pontos, para agora 145 mil. Realmente aí mais que triplicando o índice nesse período de 18 anos. Então,
O índice Bovespa, apesar dos pesares, está no all-time high. E os Estados Unidos, pessoal? Então, assim, ó, claro, isso tudo aconteceu até às 18 horas, ou seja, antes da publicação do comunicado. Mas o fechamento do mercado já tinha conhecimento disso aqui. O corte de juros nos Estados Unidos, que foi de 25 basis points, tá? E o corte de juros aqui no Brasil, o corte de juros, a manutenção da Selic já era esperada. Então, eu vi assim, alguns analistas dizendo que o comunicado do cupom foi muito duro. Eu não achei muito duro, pessoal. Eu achei bastante realista, para ser bem sincero. Achei bastante comprometido com a meta da inflação. Achei muito sério e muito bem escrito também. Agora, se isso vai ser um balde de água fria no mercado que reagiu bem à redução da taxa nos Estados Unidos, se eles considerarem, se o mercado considerar um mercado muito hawkish aqui no Brasil, eu acredito que seja uma reação transitória, porque na verdade o comunicado foi bom e muito comprometido com a queda da inflação, tá? E aí, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Mais ou menos o que eu tinha falado, pessoal. Que o que eu falei? Que eu achava que vinham 25 bases de corte, mas que talvez alguma coisa não ficasse legal na entrevista ou no comunicado. E é exatamente o que eles estão dizendo aqui, ó. O cenário agora indica 2 cortes adicionais ainda em 25, enquanto o discurso de Powell foi considerado brando por muitos analistas de mercado. Eu sabia que ia ter algo nesse sentido. Era fácil farejar isso, não é mesmo? Tá? E agora o juro norte-americano está girando entre 4 e 4,25. Quer dizer, pessoal, para você ter dólar mais 5 livre de risco, ou seja, em título público americano, não existe mais. 4,5 talvez você consiga em alguns prazos quando o mercado estressar um pouco, mas agora é 4,25. Dólar mais 4,25 pré-fixado. É isso aí. Se eles vão intercalar uma reunião sem fazer nada e na outra corta mais 25 e tal, estão dando aqui como provável mais 2 cortes de 25 esse ano ainda. Então, na próxima reunião deveriam continuar cortando. Então, temos algumas coisas para ver nos Estados Unidos ainda que pode ser que haja novas reduções. E aqui no Brasil, não. Está bem claro que o Banco Central não pretende cortar tão cedo e se ele fizer alguma coisa, vai ser para cima, como a gente acabou de ver. Então é isso, pessoal. Para mim não tem grandes surpresas, acho que para vocês também não. E continuamos aí com uma Selic de 15%. Eu acho que os nossos tesouros IPCAs, mesmo com a previsão de queda ali da inflação para algo como 3,5%, pensa bem, pessoal, quando a inflação estiver em 3,5%, a Selic vai cair para até quanto? Pensem bem. Pode cair para 6,5%, como ela esteve em 2017, 2018. E aí nós vamos ter um IPCA mais 7 na carteira, mais 3,5 pagando 10,5. E quando a Selic estiver em 6 ou 6,5, claro, isso é um futuro distante ainda, mas só para vocês entenderem, o IPCA mais 7, ele mesmo sem marcação a mercado, que ele vai ter um ganho expressivo na marcação a mercado, mesmo sem, ele vai continuar sendo muito interessante, porque você vai ter o quê? Pré-fixado a 7, 8%, e Tesouro IPCA, IPCA mais 3 ou 4. E Selic é 6,5. E quem tiver IPCA mais 7, que é o que a gente pode comprar hoje, vai ter ouro nas mãos, literalmente, se esse cenário vir a se confirmar. Pelo Banco Central, minha gente, a inflação vai cair. É o que ele quer. Ele está mostrando um compromisso bastante sério e eu gostei bastante aí. Eu acho que isso também ajuda ainda mais a tirar qualquer desconfiança que o mercado já não tem mais, né, com o atual presidente do Banco Central. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.